Na democracia grega, a única do mundo que funcionou, não estava previsto o voto feminino. Quando o voto passa a ser pleno, ou seja, mulheres todo mundo pôde votar, a gente vê que tem uma crise na regência do Estado. É muito fácil você convencer mulher de votar, é só você seduzi-la. Nossa fala. Estamos vivendo um momento de força no movimento pelos direitos das mulheres. Não é surpresa que sejamos atacadas de todas as formas. Estamos ocupando cada vez mais espaços e isso incomoda. Somos mais de 100 milhões de brasileiras. Representamos mais da metade do eleitorado. Ainda assim, somos o penúltimo país em representação feminina entre países latino-americanos e caribenhos. No mundo, estamos na posição 134 dentre 193 nações. É horrível, mas a realidade há 20 anos era pior. Dobramos o número de mulheres no Congresso em 2018. Somos 15% entre 513 parlamentares na Câmara dos Deputados. Nas eleições municipais de 2016, 11,6% dos eleitos para comandar prefeituras eram mulheres. Ainda é pouco diante do que podemos. Mas essa luta não é de agora. Mulheres se sacrificaram ao longo da história contra a exclusão feminina da política. Em 1927, o movimento sufragista teve uma das suas mais representativas vitórias, o reconhecimento do alistamento eleitoral feminino no Rio Grande do Norte, Nordeste. O governador à época sancionou a Lei número 660, que determinou que pudessem votar e ser votados sem distinção de sexo todos os cidadãos que reunissem todas as condições exigidas. O voto feminino já era realidade em 14 países quando houve o reconhecimento do alistamento feminino lá no Rio Grande do Norte. Também foi lá que a gente teve a primeira prefeita eleita no Brasil em 1928. Quase 5 anos depois, em 1932, foi que foi instituído no Brasil o voto secreto e o voto feminino nacional. Simples assim? Não. Foram anos de luta que eu não conseguiria aqui nem relatar para vocês. A gente tem lutado para mudar o histórico da baixa representação. Conseguimos coisas importantes, inclusive. A Justiça Eleitoral tem feito a sua parte. Hoje, 30% das candidaturas dos partidos devem ser de mulheres e 30% dos recursos do fundo eleitoral precisam ser destinados a ela. Mas a gente conhece essa história, né? As candidaturas laranjas. Para 2020, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma nova resolução, que determina que, além do mínimo de 30%, as candidatas também devem receber o valor proporcional à quantidade de postulantes. Ou seja, se o número de mulheres representar mais do que os 30% dos candidatos, o percentual de recursos para as campanhas também deve acompanhar essa mesma proporção. Mas, assim como tantas outras conquistas de mulheres, temos nossas lutas desqualificadas. Somos alvos de campanhas difamatórias perpétuas. Somos oprimidas, julgadas. Opressão essa alimentada pela ignorância, mas não a nossa ignorância. Somos maioria nas universidades brasileiras. Temos maior nível de escolaridade. E não houve políticas públicas que facilitassem. Foram as nossas decisões pessoais. Podemos não aparecer em muitas partes da história oficial do nosso país, mas nunca paramos de lutar. E não pararemos nunca. A política, hoje majoritariamente masculina, heterossexual e branca, é a nossa porta para a transformação e não seremos excluídas desse mundo. Somos coagidas, menosprezadas, mas enquanto nos ausentarmos, são eles que vão decidir por nós. Temos o nosso papel inegável na evolução social e do ser humano. Isso é um chamado, estejamos presentes e vamos falar de política. Nós não destruímos a democracia, nós somos a democracia. Nós não somos convencidas, nós convencemos, militamos. E se tem algo que nos seduz, é a luta. Então seguiremos ocupando espaços, fazendo as nossas escolhas, quer vocês queiram ou não.